Então, pessoal, tudo bem com vocês? Nós estamos aqui com a Érica, minha grande amiga Érica. Érica, dá um oi pro pessoal. Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Erika Yamamoto, amiga da Mônica, tradutora. Obrigada por ter me convidado mais uma vez, Mônica. Eu estou muito feliz de estar aqui com Que você. isso? Você tá aqui por pedido do povo. Oxi! Obrigada, povo. Então, gente, eu convidei a Érica aqui porque vocês têm bastante perguntas assim sobre como ser tradutor, mercado de tradução, e as coisas que acontecem quando você é um tradutor, como funciona a vida de tradutor, intérprete, essa vida muito louca freelancer que a gente tem aqui. Eu, além de dar aula de japonês, eu também faço trabalhos de tradução e interpretação. Já trabalhei algumas vezes junto com a Érica e sempre foi muito divertido. Sinto muita falta da gente fazer um trabalho juntos, porque é muito bom sempre. Verdade. É sempre muito divertido. A gente tá rindo, gente, porque a gente é muito boba. A gente fala muita besteira. Então a gente fica rindo à toa, assim, quando a gente se encontra. Érica, então a primeira pergunta que eu quero fazer para você. Sim. O que a pessoa precisa para ser um bom tradutor ou um bom intérprete também? Eu queria que você incluísse um bom tradutor e um bom intérprete. Aproveitando, você fala um pouco sobre o que é ser intérprete e o que é ser tradutor. Qual é uma diferença básica, assim? Uma diferença bem básica. Só para quem nunca ouviu falar nessa diferença, entender. Sim, porque muita gente fala, eu preciso de um tradutor e de repente muitas vezes ele precisa de um intérprete, não um tradutor, né? O tradutor é aquele que traduz de uma língua para outra por escrito, tá? E o intérprete é aquele que consegue falar nas duas línguas, né? Na língua de partida e na língua de origem. Diferente do que se pensa, né, tem muitas pessoas que são tradutoras, mas não são intérpretes, e muitas pessoas que são intérpretes e não são tradutoras, tá? São requisitos diferentes que existem para cada uma das funções. O que é preciso, tanto para um quanto para o outro, as coisas que você precisa, que as coisas em comum são, lógico, conhecimento do idioma, não só do idioma, mas também dos costumes, né, do jeito de ser daquele povo. Você precisa também muito de disciplina, de curiosidade. Cara, se você não é uma pessoa que é curioso, curiosa, pode esquecer, difícil, porque né? Fica difícil. Muita leitura, né, tanto, por exemplo, no meu caso, eu faço japonês, português. Do japonês português, do inglês português. Eu leio muito em português. Já houve uma época que eu lia bastante em japonês. Eu tento agora ler em inglês. Tem que ler mais. Então, consequentemente, eu acabei ficando mais forte no português, mesmo porque é a minha língua nativa, né? Eu consigo fazer versão, né, do português para o japonês, só que demanda um pouco mais de tempo, um pouco mais de pesquisa e tudo mais. Mas voltando ao que eu estava falando. Por exemplo, uma pessoa que não tenha curiosidade, ela não vai adquirir, assim, não é que a gente vai adquirir todo o conhecimento a partir da sua curiosidade, mas uma boa parte dela. Tá? Disciplina, por exemplo, você tem um projeto de tradução para fazer. Se você for acordar, tipo, se você tiver uma rotina de trabalhar do meio-dia à meia-noite, tudo bem, mas você tem que trabalhar aquele período. Né? Você decide o seu horário, mas você não pode deixar de ter a disciplina de fazer o seu trabalho, né? Isso é muito importante para um tradutor. E também para o intérprete em relação ao estudo, né? Você precisa estudar para cada situação, né? Quando você é intérprete e você tem que estar lá num evento ou numa reunião ou em qualquer lugar aí que precisem que você ajude as pessoas a se comunicarem, né? Você precisa estudar, né? Isso aí é uma coisa, eu quero até fazer uma pergunta em relação a isso. Qual foi o trabalho que você mais teve que estudar, assim, né? Vamos deixar isso para depois. Continue. Ai, meu Deus. Segue o barco.
Então, assim, bom, leitura, conhecimento do idioma, dos costumes, disciplina, curiosidade. Seria bom tanto para o tradutor quanto para o intérprete ter uma vivência no país, né, que se usa a língua que você traduz ou que você interpreta. Isso é realmente muito enriquecedor. Não digo que seja mais do que você estudar, mas vai te dar um conhecimento muito maior, né, de você estar lá, vivendo, observando as pessoas, como elas falam, como elas agem, como, às vezes, uma palavra ou uma forma que você fala ou que você escreve pode soar, pode não soar muito bem para a pessoa daquele país, né? E isso você só vai pegar ou vivendo lá ou assistindo um monte de novela. Né? E mesmo assim, você assistindo muita coisa, tem coisa que não entra lá, né? Não. Porque, não. Principalmente quando se fala de coisas tipo gíria, e essas coisas assim, que mata o intérprete, né, na hora que você tá lá interpretando, e a pessoa fala uma coisa que você nunca ouviu, você fica assim, caraca, putz, como é que eu faço agora com isso, né? Esse tipo de coisa só vivência mesmo, convivendo com os japoneses que estão lá, né? Porque às vezes os japoneses que estão no Brasil há muito tempo ficam muito desconectados da língua viva, né? Então você acaba não pegando muita coisa nova dessas pessoas, e isso, se você tiver como passar um tempo no país de origem, né? No caso a gente está falando do Japão, se você tiver um tempo, você consegue muito mais, né? Você consegue sugar muito mais para você usar no seu trabalho, na verdade. Sim, sim. É o aprender na prática, né? É de você estar lá vivendo, respirando, inspirando, expirando o idioma. E isso é muito bom. Isso eu recomendo muito. Mesmo que você vá para o país para trabalhar em alguma outra coisa. Sim, por exemplo, que não tenha nada a ver, mesmo que você né, vai trabalhar como operário. Vai trabalhar numa combinha. Você vai aprender um monte de coisa. Vai aprender um monte de coisa. Que seja um planejamento que a pessoa faça, pô, eu quero virar tradutora, eu quero me aprimorar. Fica lá, vai para lá, trabalha. Tem um monte de empresa que manda gente do Brasil para o Japão. Você tem lá um contrato de, sei lá, meio ano, um ano. Esse um ano não é só para você trabalhar na fábrica, mas para você se inteirar do que é o país, de como são as pessoas. Isso é bem interessante. É um planejamento, é um investimento que eu acho que vale bem a pena. Sim, com certeza. Pegando o que você falou aí de você aprender na prática, muitas vezes a gente aprende na prática durante o trabalho. Porque, apesar do que muita gente pode pensar, nenhum tradutor, nenhum intérprete sabe tudo. Não. Ninguém sabe tudo. Absolutamente ninguém sabe tudo, que tem esse saber sobre todos os campos possíveis, assim, que existe da humanidade, dos estudos da humanidade. Não tem como a gente saber tudo. E só porque a gente sabe o idioma, só porque a gente sabe português, só porque a gente sabe japonês, não quer dizer que a gente vai saber o linguajar que é usado naquela área, entre outras coisas. Isso a gente chama em Nihongo, a gente chama de senmoyogo. E senmoyogo são as palavras técnicas que você precisa aprender, você precisa estudar previamente antes de você ir para um trabalho, né? Você sabe que você vai trabalhar numa fábrica, sei lá, que nem aquela fábrica que eu fui, que a nossa amiga a Ana ali já foi também, que tinha aquelas soldas de pressão. Tinha uma fábrica que tinha umas soldas de pressão, assim, que fazia assim, e aí soldava as barras, assim, só com pressão, assim, da máquina. Né? Eu nunca tinha visto uma coisa dessas na vida, então eu tive que pegar material com ela para estudar previamente, para chegar lá. E mesmo assim, você chegar lá, não é que você vai chegar lá arrasando nas coisas, porque você não viu ainda as coisas, né? Você não já sabe chega escorregando na realidade, né? Você chega caído de cara no chão, assim. Isso é uma outra coisa que intérprete e tradutor precisa ter, é muita cara de pau, assim. Sim. Porque você
porque você vai errar as coisas, é normal, porque você não sabe, né? Mas o objetivo é errar o mínimo possível e facilitar a comunicação ao máximo. Esse é o segredo da interpretação, ainda mais de campo, assim, né? Na questão da tradução, a gente tem que ter bastante aquele troca-troca, né? Com o cliente e perguntar, vem cá, o que você quer dizer com isso? Você tem alguma lembrança de algum trabalho que você teve que você precisou fazer bastante esse troca-troca com tradução? O trabalho que você me indicou, né, querida? Que a gente foi lá pro Rio juntas. Né? Depois eu vou inserir aqui uma foto nossa nesse trabalho. Ah, legal. Mas tá então, aqui inserido. Fala. Assim, na tradução consecutiva, você tem como... Eu, por exemplo, tento ser o mais simpática possível quando eu encontro pela primeira vez com o cliente, para justamente criar essa conexão, né? Por favor, me ajuda. De poder perguntar no caso de repente ele fala uma palavra e assim, é automático. Ele falou uma palavra, eu não entendi, eu já regalo o olho e o cliente já fica sabendo, opa, essa palavra eu vou ter que explicar melhor. Mas isso é assim, e foram raríssimas as vezes que o cliente ficou bravo comigo. Eu nem me lembro de nenhuma vez que alguém tenha ficado bravo comigo. Justamente porque, assim, eu faço esse trabalho de tentar me aproximar, de tentar conversar sobre outras coisas antes de entrar no trabalho, né? Para conseguir ter abertura, essa ligação, esse bonde, sabe? Ter essa abertura. Então, isso também faz parte do trabalho do tradutor, porque se você chegar lá seco, sabe, sem sorrir, sem absolutamente nada, a hora que você pisar na bola, pode ter certeza. Vão fazer assim, ahá! Exatamente. Você não era o bonzão? É bem por aí. E é como a Mônica falou, a gente não tem como saber tudo, né? É como um pianista, né? Primeiro que, não é porque a gente tem 10 dedos que a gente sabe tocar piano. Mesmo um pianista, ele não sabe, ele pode saber tocar uma música clássica, pode saber tocar, sei lá, Beethoven, mas não sabe tocar Pearl Jam. É a mesma coisa, né? E às vezes, quando eu tô conversando com o cliente, eu sinto que ele tem aquela cabeça de, não, o tradutor, ele vai saber tudo, aí eu já começo com essa conversa do piano, que é justamente para ele se tocar, que a gente não é um dicionário ambulante. Né? Exatamente. Eu ia dizer que isso é uma coisa que a gente precisa também lembrar, que nós precisamos educar os clientes. Nós temos que educar os clientes, não só os clientes que são os clientes que a gente vai trabalhar junto, como os clientes que nos pagam, porque às vezes são pessoas diferentes, né? Às vezes uma empresa que presta serviços de algum tipo de auxílio, de repente não é nem tradução e interpretação em si, mas é uma empresa que recebe gente de fora e provê tudo o que a pessoa precisa, por exemplo. E aí eles buscam um intérprete, um tradutor, e aí levam para local, né? E aí, no caso, a gente vai ter contato com aquelas pessoas lá, mas não são aquelas pessoas que vão pagar para a gente diretamente. Então, a gente tem essa discrepância de clientes às vezes, né? E a gente tem que agradar todos os clientes. Isso é uma coisa que às vezes é bastante complicada. Mas aí a gente tem que educar não só o cliente que paga a gente vai dizer o que a gente precisa, né? Para esse tema eu preciso de material, você tem que informar, eu preciso de material para estudar. Você tem algum material aí? Você pode pedir material, por favor? Porque senão eles não mandam. É muito difícil, né? É muito difícil ter alguma empresa que seja esclarecida o suficiente para entender, os intérpretes vão precisar de material. Ninguém vai pensar nisso. Né? Eles pensam que você já sabe tudo. Para que precisa de material, né? Não tem. Você é a solução. Exatamente. Né? A solução não precisa de um PDF. A solução, isso já é a solução. Então, já é a solução, exatamente. Então, tem isso. E você chegando no local, mesmo depois de você ter estudado bastante, não necessariamente você vai estar preparado para qualquer cenário, né? Então, como você falou, essa ligação que você cria
com a pessoa com quem você está trabalhando é muito importante para facilitar o seu trabalho. Esse tipo de coisa é importante para qualquer trabalho, né? Na verdade, a gente criar uma boa conexão com quem a gente está trabalhando para facilitar o trabalho. Mas para a interpretação, nossa, é crucial. É crucial, é muito importante. É muito importante mesmo. Eu quero saber qual foi, se você lembra, o seu primeiro trabalho de tradução e o seu primeiro trabalho de interpretação. E como é que foi? O trabalho remunerado, você diz, né? Olha, eu vou dizer até que não necessariamente, porque mesmo quando você faz um trabalho não remunerado, a sua reputação está em jogo. Então rola aquele rola aquele doki-doki, né? Você precisa fazer direito, né? E é a sua primeira experiência fazendo aquilo. Você lembra? Porque você já trabalha com isso há muito tempo. Principalmente de tradução deve ser difícil você lembrar, né? Na realidade, eu interpreto desde que eu comecei a falar português por causa da minha bachá. Então, mas como trabalho mesmo, bom, eu trabalhei no Banco América do Sul e a maioria dos clientes naquela época era de japoneses nativos, de pessoas de terceira idade que não falavam um A de português. Então, eu acho que, sem querer, o meu trabalho começou ali, né? Então, eu e mais um senhor que atendíamos, que falávamos japonês na agência, então, os clientes vinham, né, pra gente. E aí, tá que explicar lá o que tá escrito, né? Ali já é uma tradução e falar com o cliente, explicar sobre os fundos que tinha para ele investir, já era interpretação. Com certeza. Mas como trabalho deve ter sido mesmo... difícil. Deve ter sido difícil para você, na época. Não, eu acho que foi meio natural, sabe? Foi. Porque eu já fazia isso com a minha bachá, então... Entendi. Já né? foi A única assim. diferença é que esses de chá e bachá me davam yoká, minha avó não, né? Eles me remuneravam. Era panetone, era sonho de valsa. Ainda era de tchan e bachan, só que esses davam dinheiro e guloseima. Era um escambo ali. Entendi. Dentro do banco. Dentro do banco. Agora, como trabalho mesmo, o trabalho de interpretação acho que foi... no Japão, eu trabalhei numa empresa chamada Create Corporation, que fica lá em Shizuoka. Lá eu fui contratada como tradutora e intérprete. Então, aí era oficialmente, né? Porque o seu trabalho, esse trabalho no banco, era trabalho, tá? Vamos lembrar, era trabalho. Você está dizendo que não era, mas era trabalho. Só que não era trabalho de intérprete e tradutor. Não. Com esse título. Você atendia as pessoas. Sim. E você, por isso, precisava fazer interpretação ali para comunicação das pessoas. Aí esse trabalho foi seu primeiro oficial de tradutor e intérprete, né? Sim, foi oficial. Como é que foi lá? Então, eu trabalhava como tantosha, né? Então eu era um faz-tudo dentro da empreiteira. Foi a primeira vez que eu traduzi um contrato de trabalho, foi a primeira vez que eu estive, assim, interpretando, então, estava a empreiteira, o funcionário e a fábrica, né? Foi, acho que a primeira vez que eu estive numa situação, assim, de tensão, né? Como intérprete, porque aí ali o negócio era tenso. Né? Então, assim, era para resolver os problemas, então sempre era num clima meio tenso, assim, né? Aquele foi o meu primeiro trabalho, tanto de tradução quanto de interpretação. Entendi. Assim, esses tipos de trabalho, quando
fica aquela coisa super oficialzona, né? É uma coisa que dá, assim, um peso, né? Você pensa assim, agora a coisa é séria, agora eu preciso... Agora eu preciso... Agora eu não posso errar. Não que não fosse sério antes, mas antes ainda dava, assim, um certo... Dá um certo... Você fica um pouco mais relaxado, né? Quando você não é, assim... Quando tradução e interpretação não é o seu trabalho oficial da coisa, quando você está fazendo de extra, né? Quando é uma coisa extra. É um bônus. É um bônus, Agora, é um bônus quando que você está dando para as pessoas. E as pessoas têm que ficar felizes com o bônus que você está dando. Exatamente, seja lá ele como ficava for. Feliz. Mas quando é o seu trabalho mesmo, é uma coisa que você já precisa prestar mais atenção, né? Não que você não tenha que prestar atenção antes. Claro que tem que fazer direito de qualquer forma. Mas é diferente. Aquela pressão. Tem aquela pressão a mais, né? Sim. Nossa, no meu caso, o meu primeiro trabalho de tradução, eu não lembro. Mas o meu trabalho de interpretação foi, assim, uma desgraça. Que eu trabalho de interpretação em japonês, né? Eu já tinha feito de inglês antes, mas de japonês foi uma desgraça que eu estava traduzindo para uma moça que era diretora de cinema, que estava vindo para cá, ia ter umas entrevistas, e precisaram chamar alguém para interpretar em cima da hora, porque primeiro ela disse que poderia falar inglês, aí chegando aqui ela mudou de ideia. Aí as pessoas estavam desesperadas atrás de alguém que estivesse disponível no Rio de Janeiro. Aqui no Rio de Janeiro é muito mais difícil de achar intérprete de japonês, né? Então, para você ter uma ideia, eles ligaram para a UFRJ, eu dava aula na UFRJ na época, no CLAC, eles ligaram para a UFRJ para perguntar se tinha alguém que falasse japonês que poderia ajudar. Aí eles passaram o meu contato para essa empresa. Aí eu fiquei assim, caramba, meu Deus, tudo bem, vou estudar, vou lá, vou meter a cara, né? Eu consegui fazer a interpretação, mas foi assim, terrível. Foi terrível. Foi horrível. Mas foi terrível do seu ponto de vista ou do ponto de vista do cliente? Ai, ambos. Foi terrível. Eu sei como é que é. Foi terrível porque eu não tinha tanta desenvoltura para falar. Eu falava aos trancos e barrancos e isso deixou o cliente muito desconfortável. A cliente, no caso, né? A diretora de cinema. Ela ficou muito desconfortável porque ela precisava se esforçar muito mais para se fazer entender. E claro que ela ficava na dúvida de se eu estava traduzindo direito o que ela falou, né? Eu conseguia entender muito melhor do que eu conseguia falar. Isso é o normal, né? Quando você começa. É normal. Então, claro que eu traduzi perfeitamente o que ela falou. Eu tinha confiança na minha tradução. Só que daí para ela sentir essa mesma confiança não dava, né? Então foi bem difícil. Nossa, foi assim, caraca, eu preciso estudar muito. Aí, né, a partir daí, eu estudei muito, eu consegui fazer outros trabalhos de interpretação de uma forma muito mais desenvolta, graças a Deus. Mas esse foi o primeiro que eu nunca vou esquecer, que foi assim, eu quero ir embora. Foram as 2 horas mais longas da minha vida, foi só 2 horas, mas parecia que não ia acabar nunca, assim. Isso é bem mais comum do que se imagina, tá? Né? E assim, foi legal da sua parte você ter, mesmo ter se sentido assim, mesmo, né, você ter pensado, não, peraí, vou estudar de novo, né, vou estudar mais e aí eu vou meter a cara de novo, porque depois do primeiro fracasso, dá um medo, dá uma insegurança, você passa por um luto. Eu não me lembro como foi a interpretação, como foi a tradução que eu fiz, mas eu sei que lembro. Eu tinha acabado de voltar do Japão, não me deram material nenhum. Ai, que bosta. Tinha que fazer uma simultânea. Ainda por cima. A pessoa, o inventor da peça, ele mudou totalmente aquilo que ele ia falar. Então, foi assim, foi horrível.
Eu sei que eu devo ter ficado umas 2, 3 semanas, assim, na fossa. Porque era uma coisa que assim, eu já tinha feito interpretação simultânea no Japão, tinha feito, acho que foram meses no projeto de como montar uma ONG, bom, enfim, era um negócio totalmente diferente, mas eu já tinha a pegada, eu já, sabe? Uhum. E aquilo, quando aconteceu, foi um dia de preparação para o cara me explicar o que era a peça, como é que era, o que ele ia falar. No dia seguinte, ele muda tudo, e aí, assim, todo mundo da empresa me olhando torto, né? Mas eu deixei claro que, olha, vocês me disseram que ia ser falado isso, eu estudei, de ontem para hoje, eu estudei isso. Não, foi horrível. Mas é difícil isso, porque eles acabam achando que você consegue fazer mágica, né? Sim. Talvez, se eu fosse uma pessoa formada em engenharia, sei lá, exatamente, tivesse mais, sabe, que entendesse de moto, que o raio da peça era de uma moto. Pois é. Aí talvez fosse, né? Mas não o meu isso caso, é uma outra eu nunca nem andei de moto. Que nem isso é uma coisa que nem todo mundo tem a desenvoltura para entender também, que a gente não está na cabeça das pessoas, a gente não tem como saber o conhecimento, não tem como ter o conhecimento que elas têm de outras áreas. Então, a gente tem um tempo limitado para aprender aquele contexto, aprender as palavras que são usadas naquele contexto. E então, é uma coisa que, além da sensibilidade que a gente tem que ter, para a gente não ficar deprimida, a gente tem que entender que as pessoas, de um modo geral, elas não entendem. É normal, elas não vão entender. E não tem como elas entenderem também, porque elas não estão na nossa área, então elas não sabem as dificuldades da nossa área. Por isso que a gente tem que educar os clientes. E isso é um trabalho eterno. Não tem, a gente nunca vai parar de educar as pessoas sobre o que é interpretação, tradução. E isso é uma coisa que eu também quero fazer aqui, estou aqui fazendo agora, para todos que estão ouvindo. Se algum dia vocês precisarem de um intérprete, deem muito material para eles estudarem, ok? Por favor. Porque, meu Deus do céu, faz toda a diferença. Faz toda a diferença do mundo. E não mudem o que vocês vão falar em cima da hora, porque isso não vai ajudar em nada. Não mesmo. Não mesmo. Às vezes você combina com a pessoa, não, vai ser falado isso, e é naquele curto espaço de tempo, de 5 minutos. Aí, de repente, o cara tá lá falando faz meia hora. E aí você já... né? Quando é consecutiva, né, você diz? Não, quando é simultânea, né? Quando é simultânea. Na consecutiva, eu acho que ainda é muito mais fácil, né? Porque você pode cutucar a pessoa. Não, eu já regalo o olho. Tipo, você pode dar um chute na pessoa. Para de falar. Antes eu tinha, assim, no começo, eu tinha vergonha de pedir pra pessoa parar de falar. Parar de interromper, depois, né? Não, você viu que era isso ou a morte? Não. Você precisava interromper. Gente, um pequeno parênteses aqui. Só para vocês entenderem, eu vou contextualizar um pouco. Quando a gente fala de interpretação, a gente pode ter a simultânea e a consecutiva, para quem não sabe. A simultânea é simultaneamente, como o nome diz, você tradicionalmente está lá na plateia com o seu fone de ouvido, vendo a palestra, e tem um intérprete se esgoelando em algum outro canto do lugar, falando no microfone, traduzindo simultaneamente o que o palestrante está falando. O palestrante fala, vai falar lá, Konnichiwa, minasan. E aí você vai falar, boa tarde a todos, assim, no seu microfone, e as pessoas vão ouvir aqui no fone o que você está falando. E isso requer bastante treinamento de dicção e treinamento de você conseguir, ao mesmo tempo que você escuta e entende, você falar, porque você não pode parar de falar por muito tempo. Se você parar de falar por muito tempo, as pessoas que estão com fone já vão ficar assim, tá quebrado? Elas já vão ficar assim. Então, você tem que ter essa habilidade. E a consecutiva é consecutivamente também, como o nome diz, o palestrante fala por alguns
se Deus quiser, poucos minutos, e você, intérprete, precisa falar o que ele disse na língua que a sua plateia vai entender. Então, às vezes você tem lá o seu bloquinho de notas e você anota loucamente. Então, essa uma das habilidades também que é importante para você, intérprete simultâneo, também é a sua habilidade de tomar notas. Sim. E pensar e conseguir resumir uma ideia para ele falar. Uma coisa importante também, nesse caso, Érica, uma coisa que eu percebi com os meus anos de experiência, é que você não pode diminuir demais o que o palestrante está falando quando é consecutiva. Mesmo que ele fale a mesma coisa 20 vezes, você tem que falar a mesma coisa 20 vezes. Porque se você falar muito pouco, as pessoas ficam desconfiadas. As pessoas ficam desconfiadas e o palestrante fica desconfiado. Sabe? O palestrante fica muito desconfiado, porque ele fala assim, mas será que essa pessoa falou tudo que eu disse? Então, é bom você tentar falar, pelo menos, um pouco mais da metade do que ele falou. Né? Você não precisa falar, assim, se ele falou 5 minutos, você não precisa falar 5 minutos. Você pode falar 2 minutos e meio, assim, resumindo, né, para as pessoas entenderem. Mas Deus me livre, a pessoa fala 5 minutos antes. 5 minutos é muito. Já é muito. O bom é não, eu já. Não, porque não dá, né? Mas não nesse caso, de qualquer forma, uma outra técnica boa é você ter umas palavras-chave que na hora que você fale, o palestrante saiba que você está falando aquilo. Sabe? Presta atenção nos gestos dele, porque, por exemplo, se ele fala que era, sei lá, uma coisa, era um tubo, não sei o quê, se ele fala do tubo assim, você faz o mesmo gesto na hora que você estiver falando do tubo, porque aí o palestrante sabe que você está falando daquilo, ela falou daquilo, ok. Então, rola um certo aquela conexão, né? Aí tem a conexão. Tem que ter a conexão. Exatamente. Principalmente quando essas interpretações que são em Gemba, né? Em um local que tem a coisa que você mostra, que apita, que não sei o quê, a fisicalidade é muito importante na hora para fazer a comunicação. Isso é muito interessante. Isso é uma coisa que a experiência me ensinou. Então, são coisas que a gente aprende na prática, né? Porque não tem livro nenhum, não tem, eu acho, sei lá. Bom, eu aprendi a tradução na marra, então, a interpretação na marra. E são coisas que a gente aprende ali no tete-a-tete com o cliente, né? Exatamente. Tem poucos. Existem cursos de interpretação, eu fiz um, inclusive, de interpretação e tradução, eu fiz do Brasil. Mas, mesmo assim, você sai do curso com o mínimo de preparação possível, mas você vai encarar a realidade e aprender muito mais lá durante os trabalhos, né? É aí que você aprende de verdade, né? Qual é a dura realidade da vida, assim, que as coisas são mais difíceis do que você pensava, mas também de um jeito um pouco contraditório, elas podem ser mais fáceis também. É só você saber trabalhar, né, bem, assim, as coisas. Qual foi o seu trabalho mais legal de interpretação? Que você achou mais legal de fazer? O trabalho mais legal de interpretação, sem dúvida, foi nos interrogatórios da polícia. Isso eu acho que isso nunca, eu duvido muito que vai mudar, porque a não ser que eu trabalhe na polícia. Para as pessoas o que são os interrogatórios da polícia. Explica o que é isso. Bom, então, eu trabalhei, né, como intérprete na polícia lá no Japão, na província de Gifu, e tanto na polícia, quanto na promotoria, quanto no fórum, no tribunal, e eu ficava lá junto com o detetive, com o investigador, né, interrogando o suspeito. E é o trabalho que eu mais achei legal, primeiro porque quando eu era pequena eu vivia assistindo novela de suspense com a minha avó. Então, assim, para mim foi a realização estar lá dentro daquela salinha cinza, sem janela, Meu Deus. Com cheiro de fumaça de cigarro, foi a minha realização. E é lógico, né? Tem o lado feio da coisa, porque são crimes que foram cometidos e você tá lá
interrogando, mas eu não sei, era como... Eu adoro romance policial, então era como se eu tivesse dentro de uma Fazendo história, parte. né? Fazendo arte, né? E para você descobrir como foi, qual foi, por que foi, onde foi. Esse foi, sem dúvida, o trabalho que eu mais gostei de fazer. O que era um trabalho exaustivo também, porque às vezes eu entrava na delegacia às 8 da manhã, ia sair às 10, 11 horas da noite, Nossa, sabe, saindo puxado. correndo para pegar o último trem para poder ir para casa. Senão você ia dormir na cadeia. Senão eu ia dormir ali, Na cela. junto com o conterrâneo, né? Junto com o conterrâneo. Conterrâneo, gente, porque a Erika, ela fazia interpretação quando brasileiros eram presos, né? Quando os Sim. brasileiros cometiam algum delito, aí precisava rolar uma comunicação sem falhas, né, com a polícia e tudo mais. Aí eles chamavam a Erika. Você fez esse trabalho por quanto tempo mesmo? Eu fiz por, 2005, quase 5 anos. 5 anos, nossa, bastante, hein? 5, 6 anos eu acho que foi. Foi bastante tempo. Coisa. Nossa, Foi. deve ter Foram sido uma vários baita casos. de uma aventura, assim, vários casos. Tem algum caso que você lembra especial? Tenho 2. Assim, tem 2. Um que foi o mais longo, de uns... Acho que eu fiquei quase 1 ano com a mesma pessoa. No final a gente já tinha quase virado amigo já, né? Nossa. Peraí, com a mesma ano... pessoa, com o mesmo policial acompanhando? Com o mesmo suspeito. Ou com o mesmo suspeito? Com o mesmo suspeito. Nossa! Aí nesse interim foram várias pessoas que interrogavam ele, né? Mas foi quase 1 ano com o mesmo suspeito. Ele era um ladrão bonzinho, digamos assim. Ele fazia roubo de carros, mas quando ele entrava no carro de alguém que ele via que era brasileiro, ele simplesmente fechava, trancava tudo de volta, não pegava nada e ia embora. Então, nesse aspecto, ele era bonzinho, ele tinha consideração com os brasileiros. E não era chegada à violência nem nada, então o negócio dele era ir lá e pegar Ele só roubava. Ele só roubava. Ele só roubava. Ele tinha uma filosofia estranha, assim. Ele tinha uma filosofia de trabalho. Ele tinha. Ele falava assim, eu roubo os carros japoneses porque eu sei que eles têm seguro. Né? Então, eu sei que eles vão ser reembolsados. Então, é por isso que eu faço isso. Sei lá, né? Então, na visão dele, ele estava provavelmente não roubando os japoneses, mas roubando as empresas em si, né? De seguro. Mais ou menos assim. Né? Ele não estava fazendo um mal tão grande. Era o que ele achava. Ele era só uma leve inconveniência, assim, na vida das pessoas, mas depois elas davam um jeito. Não, tudo bem, né? Só perder o carro, assim, por dentro. Tiro de letra. Isso é fácil. Não dá nada, não. Agora, o caso que foi mais difícil foi de um assassinato. Nossa, então, os pesado. dias até, assim, a pessoa realmente confessar, e quando ela confessou, eu, como intérprete, ter que falar o que ele fez em primeira pessoa, foi uma coisa assim que... Que péssimo. Mexe um pouco com a sua cabeça, porque, assim, para você falar, você tem que ter entendido o que ele falou e ter imaginado dentro da sua cabeça. Então, né? Deve ter sido pesado. Foi um pouco pesado. Acho que foi um dos mais difíceis, assim, um dos que mais me marcou, que mais me tirou o sono, né? Foi. Imagina. Acho que foi isso. Você... Tem mais algum?
Tem mais um que foi assim, eu nunca gostei muito de acompanhar as pessoas no hospital, embora eu tenha trabalhado por um tempo numa clínica de obstetrícia e ginecologia. Mas quando eu trabalhava na Create, um dos funcionários ficou doente por muito tempo. E aí eu tive que falar para ele que ele estava com câncer. Uhum. Isso foi devastador. Pior ainda foi porque o médico errou no diagnóstico e o cara não estava com câncer. Então, Meu depois Deus. de ter chorado junto com o funcionário, com a família dele, porque ele tinha uma esposa e uma nenê pequena, ainda depois eu tive que ir lá e falar para ele que não era Gente, câncer. não é câncer. Olha, isso até é melhor do que o contrário, né? É melhor. É melhor do que o contrário. Mas eu deixo registrado que olha a cagada que o hospital japonês faz também. Tá, gente? Não pensem que isso acontece, é porque não, o Japão é perfeito, no Brasil isso acontece no Brasil. Vou dizer que o cara não tem câncer, não tem câncer. Não, isso acontece no Japão também. Isso acontece em qualquer lugar pode acontecer. Um detalhe que eu queria só chamar a atenção, nesse caso do assassinato que você falou, você disse que você tinha que falar em primeira pessoa. Só para quem não está familiarizado, só para contextualizar. Quando você faz uma interpretação, ainda mais num caso desses, você traduz palavra por palavra o que a pessoa está dizendo. Então, se ele fala eu fiz isso, você não vai dizer ele fez isso. Você vai dizer eu fiz tal coisa. Sim. Então, é por isso que ela precisa falar em primeira pessoa, como se fosse ela fazendo, ela confessando o crime, né? E isso deve ter sido uma experiência muito doida, assim, né? Você precisar falar dessa forma, assim. Ainda mais para um caso tão terrível, assim, né? Era como se eu tivesse matado o outro cara, né? Foi uma ainda mais porque você imaginou, ruim. Né? Sim. Muito louco. Mas, assim, uma coisa que... Um detalhe é que você citou isso como o seu trabalho mais divertido. Lembra-se disso? Não, esse foi mais difícil. Foi mais difícil. É porque eu não tinha perguntado o trabalho. Desculpa. Eu tinha perguntado qual é o seu trabalho mais divertido. Aí você falou, polícia. Aí eu falei, tem algum caso que você lembra? Aí eu emendei, né? Aí você emendou. Então, gente, só pra contextualizar novamente, a Erika não acha isso divertido. A Erika acha o trabalho... Isso foi mais difícil. De um modo geral, como muito, muito divertido, e eu acho que deve ter sido muito recompensador para você. Você deve ter se sentido muito realizada fazendo esse trabalho, né? Sim. Deve ter sido muito legal a interação com a galera da polícia também, né? Quando a gente tem colegas de trabalho que são divertidos, né? Que a gente consegue fazer, assim, ter uma certa conexão, assim, deixa o trabalho muito, muito melhor, né? Sempre assim. Sim. Sempre é muito melhor. As Olimpíadas também foram muito boas, né? Só que eu não saí tanto para poder acompanhar os repórteres. Eu acho que na fase final das Olimpíadas, eu acompanhei 1 ou 2 repórteres e também foi muito legal. As entrevistas, e era um clima totalmente diferente, né? Aquele monte de gente de vários países. Pois é. E tudo parecia mais, que nem era Brasil, né, naquela época. Não, nem era. Ainda mais que tinha muita polícia na rua, tava tudo super seguro. Assim. Nossa, não é? Ainda mais aqui no Rio de Janeiro. Aqui no Rio de Janeiro, porque aqui é tudo sempre muito largado, né? Aí nas Olimpíadas parecia outro país, assim. Com tanto estrangeiro, tanta segurança, assim, tanto transporte funcionando. Isso aí é só nas Olimpíadas. Mas eu ia citar também as Olimpíadas como um dos meus trabalhos mais divertidos. Esse foi um trabalho que nós fizemos juntos também. Inclusive a Erika que me recomendou. Muito obrigada. É uma coisa que acontece muito. Né, nesse ramo dos intérpretes. Você tem que fazer muito networking, né? Networking é muito importante, tanto para a interpretação como para a tradução. Você tem que conhecer muita gente. Você conhece gente, você pode ter trabalhos inesperados, coisa que você nem pensava que poderia acontecer, porque alguém vai e te recomenda, né? Eu não posso fazer esse trabalho, mas fulano pode, a Erika pode. Outra pessoa pode, se a Erika não puder. E aí a gente vai se recomendando, né, ajudando uns aos outros, e às vezes acontecem esses grandes eventos que precisam de toda a força
Uhum. Todos os intérpretes do Rio de Janeiro, de São Paulo, de tudo que é lugar. Nas Olimpíadas veio gente para cá, para o Rio, de tudo que era estado, assim, né? Os Sim. intérpretes foram escolhidos aí a dedo lá pelo pessoal lá do jornal Asahi, que a gente estava trabalhando. E isso foi muito bom, né? Eu tive a oportunidade de sair bastante até, eu acho. Eu consegui ver vários jogos, assim, indo com os repórteres. Fiz algumas entrevistas também. Mas o mais legal foi que deu para ir na cerimônia de abertura. Eu fui na cerimônia de abertura, fiquei feliz. Menina, eu não fui nem na cerimônia de abertura, nem de fechamento das Olimpíadas e nem das Paralimpíadas. Ai, que triste. Você tinha que ter ido pelo menos Aí em uma. depois o Shibata-san olhou pra mim assim, nossa, você não foi em nenhum? Não, né? Eu tive que ficar aqui com você, poxa. Culpa sua. É mesmo. Não, mas Mas foi muito bom. Foi, assim, uma coisa muito incrível, porque eu nunca esperava, né, ir na cerimônia de abertura, e foi decidido, acho que no dia anterior, assim. Foi. Foi uma coisa, assim, super... Mônica, eu fui com a Ikki-san, você vai com a Ikki-san lá na cerimônia de abertura. Eu, sério? Uau! Aí foi muito bom. Foi muito legal. Foi uma das melhores coisas que teve, assim. Fora os jogos muito bons. Mas, assim, a minha parte favorita de trabalho de interpretação são as amizades que a gente faz, sabe? As amizades que a gente faz e também todo aquele conhecimento que a gente ganha. A gente ganha um conhecimento e consegue entrar em lugares que a gente não conseguiria de outra forma. Conhecer pessoas que a gente não conheceria em outra profissão. Sim. Então, isso é uma coisa muito legal. Quando a gente trabalha com interpretação, a gente tem que ser muito organizado, interpretação e tradução, porque é um trabalho de freelancer, né? Mesmo que você tenha, de repente, um CNPJ, você tem um CNPJ lá, é um trabalho que vai depender de você muito, né? Não tem alguém passando o trabalho para você sempre, você tem que correr atrás, né? Você tem que correr atrás do trabalho de tradução, correr atrás do trabalho de interpretação, se inscrever em vários sites, em vários fóruns, em vários grupos de Facebook de tradutor, assim, porque pipoca trabalho lá. Esses trabalhos aparecem, surgem, preciso de alguém aqui, preciso de alguém ali, preciso de alguém especialista nisso, preciso de alguém que tem experiência nisso. De repente você cumpre esse requisito. Mesmo que você não cumpra todos os requisitos, às vezes você é o suficiente. E aí eles vão ter que se virar com você, sabe? É isso que acontece em muitos casos. Né? E você tem que dar o seu melhor. Quando eu digo que intérprete e tradutor precisa ter cara de pau, porque precisa ter, assim, o que eu chamo de cara de pau é não ter medo de falhar, porque você vai falhar, eventualmente. Você não pode querer ser perfeito. Você vai falhar. E você tem que ter a humildade de admitir quando você errou e aprender com isso. Você tem que ter isso. E você não pode ter medo de perguntar. Você não pode ter medo de parecer que você não sabe. Você precisa saber bastante para que você não precise passar por isso. Mas quando acontecer, você tem que falar: eu não entendi, você pode repetir? Eu não entendi esse termo aqui no texto, quando a gente está falando de tradução. Eu não entendi. Isso significa o quê? Em que contexto? Claro que você não vai perguntar qualquer coisa antes de pesquisar, né? Vamos pesquisar primeiro, pergunta para os outros colegas. Outro dia você me perguntou um treco aí em inglês, não foi? Que alguém tinha passado. Mas era coisa de e-mail até, assim. A pessoa passou um e-mail querendo alguma informação, aí você não tinha certeza. Você achava que era isso, aí você não tinha certeza, e você me perguntou. E aí eu falei, não, é isso mesmo. É isso mesmo que você estava pensando. Você estava correta na sua interpretação lá da coisa. Era isso mesmo que você tinha pensado, só que você ficou na dúvida e você confirmou comigo. Porque era uma forma totalmente diferente de que estava escrita ali. Aí você foi e confirmou. Aí eu falei, isso aí mesmo. Aí você, tá bom. Você não perguntou pra pessoa direto, você perguntou pra alguém que você achava que poderia te dar uma luz, sabe? Isso é uma coisa que você, como tradutor ou como intérprete, precisa ter sempre, assim. Tanto que você falou de curiosidade, de entender melhor a coisa, e você precisa também ter essa humildade de perguntar, de saber mais e tudo mais.
Falando assim, rapidamente, só sobre um ponto que eu acho que quem se interessa em trabalhar com tradução e interpretação não tem a menor ideia e gostaria muito de saber, é sobre remuneração. Quanto se paga? E isso é uma coisa muito, é muito difícil de responder, porque nem todo mundo paga igual. É uma coisa assim, cada projeto tem um orçamento diferente, e cada país paga diferente, tem país que paga mais que outros países. Porque esses trabalhos de tradução, principalmente de tradução, às vezes vem de países muito que você não espera. Tem um trabalho que vem, às vezes, da Índia, sabe? Da Malásia. Da Malásia, principalmente quando é japonês e inglês. Quando é japonês e inglês, aí pode vir de tudo que é buraco, esses trabalhos. E tem países que pagam mal, tem países que pagam melhor. Eu tenho experiência de que, por exemplo, trabalhos vindos da Índia sempre vão pagar menos. Eles sempre querem pagar menos. Trabalho vindo da China também, sempre quer pagar menos. Né? E tudo mais. E isso são coisas assim que você, como tradutor, você vai se acostumando, né? O trabalho do Japão vai pagar melhor que um trabalho vindo da China. Sempre vai. Sim. Um trabalho vindo dos Estados Unidos também tem a tendência de pagar melhor. Quando eu digo pagar melhor, mesmo pagando em dólar, mesmo que todos esses lugares paguem em dólar, tem os países que, geralmente, as empresas desses países têm a tendência de pagar menos, porque eles têm um orçamento mais apertado. Eles não têm tanto dinheiro, assim, para dispor. Isso não é nem assim, nossa, como eles são horríveis, eles pagam mal. Não é isso. É porque o mundo capitalista é uma selva. E as pessoas têm que tentar sobreviver com o que elas têm, né? E cada país tem dificuldades diferentes. Então, nesse sentido, eu acho assim, quando a gente traduz para japonês e de japonês, quando se fala de tradução escrita, assim, a gente fala em caracteres, né? Sim. Coisa de, às vezes, $7 por caractere. $7 não, perdão. $7 não. 7 centavos de dólar. 7 centavos de dólar. Centavos de dólar. Eu falei louca aqui, gente. $7 por caractere é uma coisa que não existe. Aonde? Onde? Me passa esse projeto já. Não. 7 centavos de dólar por caractere, 5 centavos de dólar por caractere. Às vezes já ofereceram 3 centavos de dólar, 2 centavos de dólar. Isso é muito baixo. Né? Um bom, eu acho que 7 centavos de dólar é bom. Às vezes tem 10 centavos. Eu já vi 12 centavos. Eu falei assim, uau, delícia, 12 centavos. Por caractere. Caractere quer dizer que é cada letrinha. Então, por exemplo, se você tem uma palavra tipo sacaná, se está escrito em kanji, é um só, tá? Se está escrito em hiragana, aí você já perdeu. Exatamente. Então, os hiraganás e katakanás eles também contam como um caractere na contagem geral, nesse caso. Então, funciona dessa forma. Isso é uma coisa que eu acho que boa parte das pessoas que não é da área não sabe. Isso já é uma coisa curiosa, né? Você não paga por palavra, nem por página, você paga por caractere pro tradutor. Aí vai o projeto, né? Isso é mais ou menos assim a realidade do mercado de tradução, só que também tem aqueles trabalhos que vêm com um valor fechado, né? Às vezes. Não é contagem de palavras, nós temos esse valor aqui que nós podemos pagar para você trazer esse PowerPoint aí, sabe? Esse tipo de coisa acontece também, né? E no caso de interpretação, também depende muito do projeto. Depende muito se o cliente sabe que o seu trabalho é difícil ou não. Tem uns que acham que é muito fácil, então não precisa pagar tanto pro intérprete, né? Não precisa pagar tanto assim pro intérprete. Tem trabalhos que vão querer pagar R$300, assim, pra você ficar o dia todo. R$400 pra você ficar o dia todo, assim. Depende do trabalho. Se for um trabalho divertido pra você, vai, cara. Não tem por que não ir, né? Se você for uma coisa que você quer fazer, quer participar, principalmente se for uma coisa que você tá começando agora, né? A ser intérprete,
Mas tem trabalhos que pagam muito bem, no sentido de R$ 1.000 por aquele dia, às vezes R$ 1.500 por aquele dia, mas é porque é um trabalho difícil, gente. Agora as pessoas ouvindo, quando eu falo R$ 1.000 por dia, as pessoas devem ficar assim, o quê? Nossa! R$ 1.000 por dia? Eu vou virar intérprete já, né? Intérprete agora, mas gente, não é todo dia que tem um trabalho de R$ 1.000 por dia. Sim. Um trabalho de R$ 1.000 por dia vem assim, 1, 2 vezes por ano, sabe? De longo, assim, que você fica assim, uma semana trabalhando, 2 semanas trabalhando, 1 mês trabalhando, é muito raro. É raro, né? Pra mim é raro. É raro, é raro. Ver esse tipo de trabalho, mas acontece. Então, quando tem essa chance, é bom que você tenha o conhecimento para você poder aproveitar e pegar essa chance, né? Esses trabalhos são raros, então por isso que é bom você ser um profissional flexível que possa fazer tanto interpretação como tradução. Como você disse, Érica, nem todo tradutor é intérprete, nem todo intérprete é tradutor. Tem gente que gosta de se especializar em uma área específica, seja lá pelo motivo que for. De repente o tradutor fala, ai não, tenho vergonha de ficar falando na frente dos outros, ai não, vou ficar aqui no meu computador, né? Sim. E tem intérprete que fala assim, ai não, meu Deus do céu, ficar no computador o dia inteiro, não, socorro, não consigo. Né? Isso aí vai variar de pessoa para pessoa, né? Nós somos mais flexíveis, né? A gente faz as duas coisas. A gente faz o que tem, me dá o que tem para hoje e a gente faz. Manda ver. A gente manda ver. E a Érica é uma super parceira aí, a gente tá sempre trocando figurinha, trocando aí os trabalhos, chamando uma para o trabalho, vem pra cá, vamos fazer esse trabalho, vamos lá fazer esse trabalho. Então é sempre muito legal. A gente se conheceu na internet, então, gente, vamos trabalhar aí o networking de vocês, porque é só vocês irem lá no Facebook, entra nos grupos aí de tradução, conversa com as pessoas, mostra que você está disposto a aprender, tenta ajudar as pessoas que estão pedindo dicas também com o que você sabe. Né? Eu acho que para você se tornar um tradutor, para você se tornar um intérprete, você tem que ter muita humildade e você tem que ter vontade de interagir com as pessoas, sabe? Eu acho que isso é uma coisa muito importante. Além do próprio conhecimento da língua e a curiosidade de aprender mais, você tem que ter essa postura de gostar de se conectar, né, com as pessoas. Eu acho que isso é muito importante, não é verdade? Sim, sim. E outra coisa, eu acho assim, quando eu comecei não é bem a levar a sério, mas quando eu me tornei mesmo uma tradutora, uma intérprete, né, uma tradutora oficial, uma coisa que eu aprendi é que, assim, você não pode ficar importunando as pessoas, sabe, pra, sei lá, perguntar uma coisa assim antes de você ter pesquisado, sabe? Porque tem aquela pessoa que, assim, antes de abrir qualquer Google, qualquer dicionário, ela pergunta. Então, né, mas isso aqui, como é que fala? Isso aqui, porra, gente. Isso é uma coisa que você consegue descobrir fácil pesquisando, né? Exatamente. Você pode, lógico, você descobriu lá alguns termos, mas, mas qual que se encaixa melhor aqui? Aí é o momento de você pedir ajuda para alguém que tenha mais experiência. Agora, ficar perguntando que kanji que é esse aqui toda hora, assim, isso é uma coisa que eu aprendi ali no comecinho, né? Não dá, né? Pronto, você já vai pra lista negra, bloqueado, já vai pra lista negra. Tipo, aí ninguém vai te responder se você falar desse jeito, assim, perguntar isso. Não. Isso é uma coisa que eu gosto de ensinar para os meus alunos, assim, eles colocam, às vezes, uma coisa que acontece muito nos grupos de WhatsApp de japonês, totalmente fora da conversa daqui de tradução, mas só um parênteses. Uma coisa que acontece muito é que as pessoas escrevem a frase em japonês, aí depois escrevem embaixo a leitura dos kanjis, sabe? Por exemplo, elas estão... Alguém pergunta, alguém sabe como eu digo tal coisa em japonês? Aí as pessoas escrevem, as pessoas que têm um certo conhecimento, escrevem, por exemplo, como é que diz eu gosto de chocolate? Watashi wa chocolate eu gosto aqui. Aí a pessoa, aí tem isso aqui, né? Que tá em kanji. Aí a pessoa coloca su embaixo, pra dizer que é a leitura do kanji. E eu penso, gente, que perda de tempo isso. A pessoa perguntou, a pessoa pode pesquisar, né? Pelo menos a leitura do kanji, né? Eu fico observando, isso é uma cultura dos grupos de WhatsApp de japonês. E as pessoas vão colocando leitura.
E isso faz com que as pessoas nunca aprendam os kanjis, eu acho, né? Mas nos meus grupos de aluno, eu não deixo isso acontecer. Eu coloco, as pessoas me perguntam o que são as coisas, eu coloco em kanji, e ai de quem pergunta como se lê o kanji. Tipo, joga num dicionário eletrônico, você vai saber imediatamente. E você pesquisando, você vai ter mais, assim, você vai ter a capacidade de entender esse kanji a próxima vez que você vê. A chance de você conseguir entender é muito maior quando você pesquisa. Sim. Quando você pesquisa. Isso aí, a preguiça do pesquisar é uma coisa que a gente não pode ter. Eu vejo até pelo meu próprio filho, assim, é fácil ele vir e perguntar para mim o que significa tal palavra. Eu vou falar para ele, e dali a alguns dias ele vai esquecer. Agora, se ele pegar o dicionário, ele mesmo for lá e pesquisar, aquilo vai ficar gravado na mente dele. Porque é o conjunto de ações, né, de você ir lá e você, né, procurar saber, e aí, tá, então é isso que significa. Você vai isso gravar muito no mais. Cérebro. Sim. Com certeza. O seu filho estuda japonês? Ou é inglês que você está falando? Português mesmo. Ah, português mesmo. Português. Achei que era uma língua estrangeira. Não, é uma palavra em português. Mesmo no inglês. No inglês, sim. No inglês ele estuda. Né? Então, Entendi. aí ele vira e mexe pergunta. O que é isso, não respondo. Mamãe? Você vai pesquisar. Cadê o dicionário que eu comprei? Cadê esse dicionário? Pra que eu comprei esse dicionário caro, se você não usa? Se você quer me fazer o dicionário, você vai me pagar? Você vai me pagar lavando a louça pra mim? Obrigada, pessoal, por assistirem aqui. Eu espero que vocês tenham gostado do meu bate-papo aqui com a Érica. Coloquem aí nos comentários o que vocês acharam aí da conversa. E se vocês tiverem alguma dúvida sobre algum assunto que a gente não abordou aqui, sobre tradução e interpretação, coloca aí nos comentários também, que as dúvidas são sempre muito bem-vindas. E se você gostaria de ver a Érica novamente aqui, porque a Érica é muito popular aqui. Se você gostaria de ver a Érica novamente... você é popular aqui. Se você gostaria de ver a Érica novamente aqui, por favor, coloque aqui, queremos mais Érica. Queremos mais Érica. As pessoas não têm noção de quanto eu tô suando. Mas mesmo assim, você tá aqui com a gente. Obrigada, Érica. Sim. Muito obrigada por você ceder o seu tempo aí pra gente. E eu mal posso esperar para essa quarentena acabar e a gente se encontrar para tomar um café na Liberdade. Que tô sentindo uma falta aí da gente bater um papo gostoso lá, tomando um cafezinho. Ou mesmo no Rio. Eu ia adorar ir no Rio de novo. Com tanta saudade. Você gostou? Próxima vez que eu puder fazer um evento, eu trago você de novo pra gente. Beleza. Obrigada por sempre me convidar. Valeu. Obrigada pela amizade, pelo carinho. E espero que a gente, né, que eu possa ter ajudado de alguma forma, o pessoal que está aí em dúvida em relação à tradução, à interpretação. Qualquer coisa, escreve para a Mônica, que ela vai me cutucar, olha, querem saber disso, daquilo. É isso aí. Tá bom? Obrigada, Mônica. Obrigada a todo mundo. Tchau, tchau. Tchau.